Boa tarde, irmãos de fé. Hoje é dia de Sementes da Tradição e hoje, como nós ainda estamos vivenciando, na verdade só está no início, do tempo do Advento, agora estamos às portas do segundo domingo do Advento e uma tradição muito forte nesse tempo do Advento é a tradição da coroa do Advento. O que é a coroa? Um símbolo de Jesus Cristo, um símbolo catequético de Jesus Cristo, principalmente para as crianças, mas também para os adultos, que com o passar do tempo, com a entrada do capitalismo nesses eventos religiosos, principalmente o Natal, a Páscoa e as festas religiosas que nós temos por excelência, a gente vai percebendo que o capitalismo vai entrando cada vez mais, fazendo dos símbolos litúrgicos um comércio. Então, a coroa do Advento é comercializada assim, naturalmente. As pessoas penduram nas suas portas, as pessoas colocam nas igrejas de uma forma mais litúrgica, mas o sentido daquela coroa que está por trás do significado de cada símbolo que está presente ali nessa coroa, na maioria dos casos, as pessoas não sabem o que de fato significa. Por que se usa uma coroa? Por que ela é verde? Por que tem 4 velas? Porque essas velas são coloridas, em alguns lugares é de uma cor só, em outros lugares é branca, roxa, em outros lugares tem uma vela vermelha, verde, rosa, branca, e às vezes tem uma modificação nessas cores. Então, são várias tradições que vão se misturando, muitas vezes se perde o sentido daquilo lá, e é interessante nós sabermos o que quer dizer aquilo lá. Primeiro, o círculo. O círculo, ele é um símbolo de eternidade, porque se você observar o círculo, ele não tem nem começo, nem meio, nem fim, ele é um círculo, é um conjunto, na verdade, Você não pode dizer assim, o círculo começa aqui ou o círculo começa aqui, Ele não tem um começo e um fim. Assim é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, como nós dizemos na tradição da igreja. E é por isso que o círculo, esta coroa do Advento, é um círculo para nos chamar a atenção para essa dimensão da eternidade. Um tempo que é eterno, um tempo eterno com Deus. Quando nós estamos com Deus e quando nós nos preparamos para essa eternidade, nós devemos saber que estamos nos preparando para um tempo que não tem nem começo e nem fim. A eternidade tem essa característica. E Jesus Cristo, ele é eterno. Por que essa coroa vem revestida de ramos verdes? Principalmente na cultura europeia, as plantas que são usadas nessa coroa são plantas que não perdem as suas folhas quando está chegando o inverno. Aqui no Brasil fica um pouco artificial esse símbolo, porque nós não temos essa mudança de estações no período do Natal, São poucas as plantas que nós podemos observar que de fato elas não estão perdendo o seu vigor ou a sua vitalidade na mudança de estações justamente no período do Natal. Então é muito louvável que a gente faça uma adaptação nesse símbolo, que as folhas verdes sejam folhas de plantas da nossa cultura, do nosso cotidiano e que resistem à ação própria da seca, da falta de chuvas, Então, uma planta muito característica, principalmente da região onde eu vim, é a carnaúba. Carnaúba, aquelas folhas, elas dificilmente irão secar, por mais forte que esteja a seca lá na nossa região, as folhas da carnaúba elas não secam. Se secar é porque de fato a seca está muito braba, Mas no geral a carnaúba, o mandacaru e outras plantas características da região de Cerrado, de Caatinga e na região sul também, as pessoas terão
outras plantas para indicar nessa questão, né? Tanto o Sudeste, Centro-Sul, cada região do Brasil vai ter as suas plantas que são mais resistentes, por assim dizer. Então, essas plantas deveriam estar formando essa coroa, fazendo parte dessa coroa. Também os frutos da terra, né? Como as sementes, as castanhas, os frutos próprios que nos lembram da colheita, né? A coroa, ela deveria ter esse caráter social, onde nos apresenta os frutos da terra, também um compromisso para com os pobres, porque ela é verde, tem uma ligação, nos recorda a ligação que nós devemos ter com a natureza. O Papa Francisco recentemente lançou uma carta encíclica nos recordando desse nosso compromisso com a natureza, com essa nossa casa comum. E ali na coroa do Advento deveria estar expresso esse nosso desejo de frutificar, né? Como frutifica? Trabalhando a terra, né? Essa valorização da agricultura, a valorização do trabalho humano, né? Esse trabalho humano está ali presente. Muitas vezes não dá para visualizar isso na coroa do Advento, porque são coroas fabricadas, às vezes, muitas vezes compradas em lojas, e essas lojas pensam somente num caráter comercial, não pensam no caráter catequético e evangelizador que deveria estar por trás dessas coroas. Então, quando a gente vai preparar a coroa, deve ser algo que seja visível, algo que seja verde, e esse verde utilizado que seja de plantas da nossa região, sejam plantas significativas para o povo daquele lugar, com frutos, flores, porque tudo isso nos leva a um sentido de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é eterno, Jesus Cristo que é esperança, Jesus Cristo que é a opção preferencial pelos pobres, esse Jesus Cristo que nos leva à valorização do trabalho humano, os frutos da terra e esta nossa unidade com a natureza. Também nas igrejas nós colocamos velas, 4 velas, são 4 pontos, né? Ou seja, é uma cruz, nos recordando a cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nasce, ele já nasce apresentando os sinais da sua paixão, os sinais também da sua ressurreição. Observe que na maioria dos evangelhos fala que a criança foi envolvida em faixas. Todos nós recordamos essa passagem. De fato, quando o evangelista coloca ali, naquela criança que nasceu numa manjedoura, foi colocada num estábulo, nasceu pobre e é envolvido em faixas, está nos recordando que Jesus Cristo, o ressuscitado, ele também foi envolvido em faixas depois que saiu da cruz e deixa essas faixas ali no sepulcro. Depois, quando os discípulos chegam lá, a única coisa que eles vão ver são as faixas de linho estendidas aonde estava o corpo de Cristo. Então, há uma ligação direta entre Natal e Páscoa. Natal, essas faixas que envolveram o menino Jesus, depois vão nos levar para aquelas faixas que envolveram o corpo de Jesus no sepulcro e que foram ali deixadas como sinais da ressurreição para que os discípulos vissem e acreditassem. Do mesmo modo, nós temos essa dimensão de 4 velas simbolizando os 4 domingos do Advento, e estas velas formam estes 4 pontos, que são os 4 pontos da cruz. E são velas porque nos recordam que Jesus Cristo é de fato esta luz que ilumina a nossa vida. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, vai nos dizer o evangelista. E é por isso que estas velas devem iluminar essa dimensão de eternidade para a qual nós caminhamos, devem iluminar a nossa vida, iluminar o trabalho humano, esse trabalho do nosso cotidiano. Nas casas, que as pessoas costumam colocar a coroa do Advento nas portas, em primeiro lugar, quando você coloca a coroa na sua porta, você está dizendo que você é cristão, principalmente católico, e que você adere ao sentido
dessa coroa, que é um comprometimento também com os pobres. Mas não dá para colocar velas na porta, né? Então, o que substitui as velas segundo a tradição? As velas, que são símbolo da luz de Cristo, agora são colocadas faixas vermelhas no lugar das velas. Então, a coroa do Advento que a gente coloca nas nossas portas, ela deve vir com faixas vermelhas, e principalmente nos 4 pontos onde estariam as velas, né? Onde estariam as velas, a gente coloca uma faixa vermelha ou um laço vermelho, como a criatividade aí permitir. Mas lembrando que essas faixas vermelhas que colocamos nesses 4 pontos, substituindo as velas, também estão nos recordando o sangue de Cristo, esse sangue derramado por cada um de nós. Então, a coroa do Advento tem todo esse simbolismo e muito mais. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar muitos outros significados que estão relacionados com essas coisas que eu falei aqui para vocês. Também cada vela tem um significado próprio e vai variando de acordo com a motivação que se coloca nessas velas, né? E a motivação de cada vela, ou do conjunto das 4 velas, vai fazer a mudança das cores. Então, como esse nosso vídeo de hoje já está um pouco longo, né, então vou deixar para falar das velas do Advento propriamente dita, essas velas que vêm junto com a coroa, no nosso próximo vídeo dessas sementes da tradição. Por hoje, vamos ficar com esse simbolismo da coroa como eternidade, a dimensão do verde que vem aí, e os frutos da terra, que é uma questão que deve ser recuperada quando nós estivermos preparando as nossas coroas do Advento. Um grande abraço a você que me acompanha e até o nosso próximo vídeo.